Hoje a gente vai falar sobre microfones. Você sabe que tipo de microfone você precisa para suas gravações? Viu um vídeo e está pensando em comprar aquele microfone que você viu? Será que ele é o melhor? Será que ele é o adequado para o que você precisa? E olha, vamos deixar um combinado? Tem muito microfone aqui para mostrar. Eu vou mostrar um pouquinho sobre cada um. Então, para não ficar um vídeo que você precisa assistir todo para poder ver qual é o microfone que te interessa, eu vou deixar aqui capitulado. Você vai ter aqui um descritivo de cada microfone, em que momento do vídeo eu tô falando dele, para você poder ir direto ao ponto. Se você quiser assistir tudo, assiste. Senão você vai naquele microfone que te interessa para poder entender o que você precisa entender sobre ele. Combinado? Hoje eu tenho cerca de 40 microfones. Eu quero mostrar para você, não detalhadamente todos, mas eu quero mostrar algumas categorias. Para que serve? Por que eu tenho tudo isso? Não sou um mero colecionador de microfones, mas esse arsenal é super necessário quando a gente precisa fazer trabalhos específicos. E para capturar direitinho aquele som, você precisa de um certo tipo de microfone. Eu quero te mostrar um pouquinho sobre esse universo para, quem sabe, te ajudar aí nas tuas escolhas também. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo mostrando o estúdio. O nome da série é No Estúdio e em cada episódio eu mostro um setor, alguma coisa aqui do estúdio, mas assim, na intimidade, te chamando para sentar aqui no chão comigo, mostrando os equipamentos, conversando um pouquinho, trazendo um pouco do meu uso. Eu espero muito que isso te ajude nas tuas produções. Nos vídeos anteriores eu fiz um tour aqui pelo estúdio, mostrei o estúdio como um todo, um pouquinho de cada coisa, de cada setor, para você conhecer, para você entender um pouco de como a gente trabalha. E também fizemos um vídeo dedicado à luz e iluminação dentro do estúdio. Se esse tipo de conteúdo te interessa, eu vou deixar aqui na descrição, também aqui no card, o link desses dois vídeos para você assistir. Gente, sou o Henrique do futuro, o Henrique que acabou de gravar esse vídeo que vocês vão assistir. Olha, o vídeo tá incrível, delicioso, assim, muito assunto, sabe? E eu falo sobre essas coisas com muita vontade, com muito carinho, com muita experiência. Então, tem ouro aqui no vídeo. E eu vou trazer um negócio pra vocês. Não coube num vídeo só, ficou muito grande. Então, eu tô dividindo esse conteúdo em dois vídeos, tá? Você vai assistir agora a primeira parte, fique com ela. E na sequência, a gente vai disponibilizar o vídeo 2 também, completando o raciocínio, a compreensão aqui acerca dos microfones. Eu comecei com um estúdio no meu quarto, adolescente, na casa da minha mãe. E não tinha microfone na época, a não ser um Shure SM58, que era um microfone que eu usava, né, para poder tocar nas missas e tal. Eu sabia que era um microfone muito bom, adquiri e gravava com ele. Eu botava uma flanela aqui na frente, eu fazia qualquer coisa, não tinha o pop filter, mas eu me virava, sabe? Eu dava um jeitinho. Esse microfone foi roubado, era uma coleção especial de aniversário, alguém tinha trazido dos Estados Unidos para mim de presente, tinha até uma grafia aqui de não sei quantos anos e tal, muito bacana, foi roubado. Logo em seguida eu comprei este microfone, o primeiro era o SM58, esse é o Beta 58A, que é um microfone muito semelhante. Cara, esse microfone está comigo há mais ou menos 20 anos, é um microfone impecável, que eu uso para absolutamente tudo fora do estúdio, pro dia a dia. É um microfone que fica na mochila para poder usar em qualquer situação fora do estúdio. É um microfone muito bom para palco, principalmente. É um microfone incrível. Eu troquei esse globo aqui apenas porque o primeiro estava um pouquinho amassado, mas, cara, microfone impecável. Então, assim, a hora que você olhar o preço de um Shure SM58 ou de um Beta 58A, que é esse daqui, R$1.000 e poucos, e falar, nossa, que microfone caro. Cara, isso aqui não é caro de jeito nenhum. Isso aqui vale cada centavo. Você vai sempre trabalhar com um microfone de uma qualidade absurda, um equipamento super durável, feito assim para ficar muitos anos na tua mão e impecável, sabe? Sem arranhão. Não tenho o que falar desse microfone. Bom,
Comecei então fazendo minhas gravações com ele. Era o microfone que eu tinha, ninguém começa com o microfone ideal, começa com o que tem. E eu tinha esse. E eu tenho muitas gravações maravilhosas dessa época. Bora ouvir aqui um pouquinho, olha. Olho para o céu, tantas estrelas. Logo em seguida eu tive o Shure 55SH, aquele bonitão, modelo Elvis, aquele The Voice. When you love someone, your heartbeat beats so loud. Mas olha, de verdade, é um microfone que é mais bonito visualmente do que sonoro, porque ele tem uma caixa que gera uma ressonância. É basicamente a cápsula de um 58, só que com uma ressonância de uma caixa ali, né? Que deixa um som metálico, um som meio médio, e nunca me agradou. Sempre foi difícil de você usar ao vivo, porque você precisava aumentar volume, e vinha uma microfonia junto, e vinha um som meio de lata que você tinha que ficar tentando compensar no equalizador. Na gravação a mesma coisa, então eu usava quando o vídeo precisava de um destaque bonito, precisava da beleza dele, mas era sempre sabendo que se eu fosse usar aquele microfone eu ia ter que ter um trabalhinho a mais ali depois na mixagem para poder fazer o som ficar mais interessante. Assim, realmente nunca gostei desse microfone, nem para ao vivo, nem para gravação. Mas ele é bonito. Isso ninguém tira dele. Ele é super charmoso. E quando a gente trabalha com visual, esse charmoso também precisa ser levado em consideração. E assim, para alguns trabalhos vai cumprir a função. Livre estou, com o céu e o vento andar. Livre estou. Pois é, eu tive também esse vermelhinho do mesmo modelo, só que do Arcano. Simplesmente ele apareceu barato na minha mão, fui lá, comprei para combinar, para poder justamente fazer vídeos de duetos onde precisasse usar os dois microfones. E olha que legal, pô, funcionou, tá lá o registro, né? Cumpriu a função, então eu não vejo problema nenhum em ter microfones mais simples e até com um som que não é o som super profissional, se ele vai cumprir aquela função bem, e esses daí cumpriram, então são microfones que passaram por aqui e deixaram alguns registros muito legais. E aí, na busca pelo som de estúdio, né, por melhorar o som, eu fui descobrindo que eu precisava ter um condensador. E o primeiro condensador que eu tive foi o Samson C03. Cara, aí sim eu fui para outro nível, porque eu tinha um condensador, e o condensador, ele traz um som mais suave, ele traz assim aquela respiração, um som captado com mais delicadeza. A captação dele é muito mais sensível, então ele vai pegar a tua respiração, vai pegar o teu sentimento ali de uma maneira muito mais interessante, se você quer isso. Se você tá num lugar barulhento, inclusive, né, uma rua com carro passando e tal, ele vai trazer isso também. Então, é legal pensar nisso quando você for escolher esse tipo de microfone para usar. O condensador é super sensível. Mas o fato é que ali eu tinha dado um salto, até porque ele tem várias chaves ali que me permitem explorar recursos dentro do microfone que eram novidades para mim. Ele tinha inclusive duas cápsulas, uma do lado, uma do outro, e ele tanto podia captar só um lado, como eu podia abrir os dois lados, e aí ele ia pegar todo aquele universo ali, a sala inteira, um grupo, numa roda, assim, eu podia botar o microfone no meio que já ia funcionar super bem. Então, é um microfone super versátil. Porém, um microfone barato, um microfone realmente de entrada. E foi ótimo para poder passar uma temporada. Depois eu cheguei a comprar mais um dele, mas são microfones que eu vendi, porque eu fui comprando outros microfones melhores, com som mais pronto, mais interessante, e são microfones que eu acabei me desfazendo, mas puxa, gostei muito de passar um tempo com eles, e foi fundamental para minha formação, para o meu entendimento ali da coisa. Estava eu um dia me preparando para tocar um show com a minha sanfona linda, a Catarina, sanfona, uma Todesquim vermelha, linda, e o técnico ali de som colocou na minha frente, para a captação da sanfona, exatamente esse microfone aqui, um AKG C3000. Cara,
aquele microfone soou tão gostoso, sabe? Parecia que ele tinha casado com ela, assim, e que não dava mais pra evitar aquele contato. Eu precisei comprar um, depois eu comprei outro. o AKG C3000 virou um queridíssimo, com uma sonoridade que, nossa, trouxe ali a alma da sanfona, mesmo para um show ao vivo. Porque a sanfona já é um instrumento acústico, eu já tinha ela no meu retorno, né? Ela já fazia o retorno para mim. Eu não precisava subir muito o volume ali, porque você colocar um microfone desses, de cápsula grande, um condensador de cápsula grande, no ao vivo, você não pode abrir muito retorno. Então, pra sanfona, casou perfeitamente, porque ela já é um instrumento acústico, já tinha um sonzão, e ele fazia o som pra fora, e fazia assim, nossa, deliciosamente. Então, acabei casando com esse microfone, comprando ele, e é um microfone que eu não me desfaço, porque, apesar de ter outros que eu gosto muito mais, mas ele é um queridíssimo. É um próximo nível. Só que, gravando vozes, gravando violões, eu percebia que minha sanfona ficava ótimo. Porém, na voz, sempre tinha um médiozinho, médio agudo, no violão também, que não agradava. E na hora da edição, eu precisava dar uma atenuada ali para poder aliviar um pouquinho aquela pressão, ou pelo menos colocar um compressor de frequência ali, cortando só quando passasse nessa região. E aí eu nunca fiquei satisfeito com esse microfone. Até que um dia um amigo estava se desfazendo do estúdio dele e passou por aqui oferecendo o AT2020. Cara, comprei um par de AT2020 que deixou meu C3000 no chinelo, só pra ele não ouvir ali. Cara, deixou ele no chinelo. O AT2020 resolveu qualquer problema, sabe? Virou assim, duas armas assim da pesada aqui, que eu faço praticamente tudo que eu preciso de condensador com eles. Por quê? São microfones relativamente baratos, deve estar aí, sei lá, hoje uns mil e pouquinho cada um, né? Encontra até por menos, já vi. Mas é mais ou menos R$1.000 cada um. E eu ainda tava comprando no preço de usado, um valor mais enxuto ainda. E cara, são microfones muito transparentes. Ele passa um som gordo, gostoso, mas aquele som que você quer ouvir. O som do instrumento robusto, sabe? Com bastante corpo. Então, tanto a voz, quanto os violões, quanto a bateria, quando a gente coloca como over, chega bonito, chega o mesmo som que eu escuto ali ao vivo. Então, e bonito, cheio, né? Gordão. Então, cara, são microfones que me atendem muito bem nesse sentido. Então virou, assim, o meu queridíssimo de coringa, né? Para fazer qualquer coisa. São esses daqui. São microfones ainda no meio do caminho, eu sei, né? Por quê? Como eles são microfones muito transparentes, eles são microfones sem personalidade também. Eles são microfones que trazem aquele som que eu vou fazer depois na mix alguma coisa, mas ele não tem aquele som refinado de microfones muito mais caros, muito mais interessantes, que a gente ainda vai buscar lá, ainda vai chegar neles. E aí, um outro condensador de cápsula grande queridíssimo que chegou aqui também, junto com esses, foi esse lindão aqui, olha, o Blue Spark laranjinha. Esse microfone super charmoso, já vem na aranha, já vem com o pop filter dele. Cara, esse microfone, ele é charmosíssimo, né? Beleza, assim. Então, principalmente eu uso quando eu preciso gravar vídeos ou quando eu preciso tocar ao vivo com a minha banda de jazz, que é tudo muito mais na manha, né? Aquele som que dá pra você usar um condensador na voz. Então, a cantora chega aqui, olha, gostosinho, consegue trazer um visual incrível. E aí, olha, de característica, esse microfone traz um realce no agudo. Ele é um microfone brilhoso. Então, se você tem uma voz, um violão, precisando daquele brilhinho, esse cara aqui, ele já tem nele. É coisa que você não consegue trazer no equalizador, porque faz parte da construção do microfone, é diferente. Então, é um microfone que a hora que eu preciso desse som, é ele também. Então acaba que ele tem esses dois usos para mim. Ou ele é visual,
e o som também já é muito bom, ou ele é auditivo, quando eu preciso desse agudozinho, desse brilho extra. Pronto, aqui vocês já conseguiram entender um pouquinho sobre os microfones condensadores de cápsula grande. Agora vamos ver os de cápsula pequena, porque às vezes você precisa de um trabalho mais pontual. Um microfone que isole o que está ali ao redor e capte o que está na frente dele. E aí a gente tem vários microfones aqui, condensadores de cápsula pequena. São aqueles microfones palito, como por exemplo, esse Lexen aqui, esse AKG C1000, certo? A gente tem esse microfone da Superlux, maravilhoso porque ele é super versátil. Ele é um microfone que eu consigo trocar a cápsula, eu consigo desenroscar aqui, olha só que legal. E aí eu tenho, além da cápsula que eu estava usando no microfone, outras três no total, cada um com uma figura, e aí eu consigo usar exatamente como eu preciso. Ele já tem um som muito legal também, um som de microfone assim, meio do caminho, vai. Não vou dizer que ele é o cara também, ele é médio, mas ele é um médio bom, sabe? Ele é um médio assim que resolve muito. Então acaba que é um microfone que eu também não me desfaço. Ele é um coringaço aqui que eu consigo usar em muitas situações. E junto com ele tem vários outros. Por exemplo, tem esses daqui que são microfones de entrada, são microfones mais enxutos e a gente já compra a caixa com um par. São microfones da Behringer. Esse aqui é o C4. E você tem várias situações também para usar, para coral, para bateria, para várias coisas que você precisa apontar o microfone e trazer aquele som que está na frente dele. E ele também é um microfone super honesto. E aí um microfone diferente, mas da mesma linha de microfones palitos, é esse carinha aqui, olha, é um Shotgun. Ele é um microfone muito usado para vídeo, para cinema, para comercial. Por quê? Porque ele é um super direcional. Eu consigo colocar esse microfone muito longe. Eu poderia estar gravando esse vídeo aqui com ele, colocando ele aqui, olha, bem longe de mim, de uma maneira que ele saísse do meu visual. Eu não precisaria usar lapela, não precisaria usar nada. E esse microfone já captaria muito bem o que está na frente dele, né? Então a gente usa, às vezes, até uma vara de boom que eu tenho aqui, que a gente enrosca aqui e fica de longe. Tem 3 metros de vara. Você consegue levar o microfone e ficar segurando assim de longe. Pluga ele num gravadorzinho aqui na tua cintura, né? Numa mochila. E pronto, tu fica aqui com o fone ligado ao gravador, fazendo ali toda a parte de audição do comercial, direcionando para os atores, para quem for o assunto ali do vídeo que você estiver fazendo, e o microfone fica invisível. Então ele é para isso, tá? Muito bacana esse microfone aqui, sensacional. Então aqui você começa a perceber que os microfones não são tudo a mesma coisa, cada um tem um tipo de uso. E já que a gente está no vídeo, vamos falar do lapela, que também é um tipo de microfone muito importante, muito interessante quando você está gravando vídeo. Eu tenho aqui uma dupla de microfones da Godox, que tem também um receptor, né? O receptor é esse carinha aqui, e ele consegue receber sinal dos 2 microfones em estéreo ou em mono, ou seja, todos os 2 entrando no mesmo canal, ou em canais separados. Você tira do cabinho aqui e pluga na câmera, pluga no celular, pluga onde você precisar, até na mesa. E 50 metros ou mais, pelo menos 50 a gente já fez uso aqui e super de boa. E eles têm as opções de você usar o microfone que está direto neles, segurando aqui ou plugando na camisa, ou você pode plugar aqui e eles têm o lapelinha que vem discreto, que prende aqui, fica pequenininho, que nem o apresentador do jornal, né? Tenho também um dead cat para você usar aqui na frente, tirando da frente do microfone
a sensibilidade do vento. Aqui ele corta o vento quando você está na rua, né? Você consegue fazer uma gravação mais interessante. E uma coisa legal desse microfone aqui também é que a gente tem o bastão dele, né? Que serve para você plugar aqui, olha. Coloca o filtro aqui em cima e pronto, você já consegue fazer uma entrevista, você já consegue fazer, né? Até mesmo deixar enroscado ele num pedestal e usar ele assim, olha, né? Para poder gravar o vídeo ali no papel do shotgun. Então ele funciona também dessa maneira, deixar fixo aqui onde você precisa. Bom demais, né?